Hoje nós vamos falar sobre quando ando no escuro. É inevitável nas nossas vidas. E o título aqui, quando ando no escuro, não tem nada a ver com andar em trevas, no sentido de andar em pecado, no sentido de andar afastado de Deus, não. Quando ando no escuro, tem aquele sentido de falta de conhecimento, falta de discernimento em determinada situação, circunstâncias difíceis para serem entendidas, momentos em que, às vezes, até passa pela nossa cabeça que Deus nos esqueceu, que Deus não se importa conosco, momentos em que nós não percebemos a mão de Deus, momentos em que nós não sentimos o seu amor, inclusive porque sentimentos nossos, sentimentos são enganosos, e é claro, nada disso é verdade. Deus está conosco em cada situação, Ele está conosco em cada circunstância, Ele não nos abandona nas circunstâncias difíceis. Quando ando no escuro, tem este sentido. Nós procuramos respostas e parece que nós não as temos. Procuramos uma saída e não encontramos esta saída para dilemas, para traumas, para problemas, respostas de repente que nós queremos, como se estivéssemos realmente andando no escuro, andando às cegas, tentando enxergar, tentando apalpar as coisas sem conseguir. Nós sabemos que aquelas pessoas que são cegas, elas desenvolvem bem outros sentidos. A audição, por exemplo. Vamos imaginar que estejamos numa circunstância em que nos falte a visão e nos falte também a audição. Então teríamos, numa situação destas, perdido a capacidade de ver e de ouvir, como se estivéssemos totalmente ausentes das situações. Não podemos ver, não podemos ouvir, não sabemos se estamos diante de alguém ou se estamos realmente sozinhos. Uma circunstância mais ou menos assim, mas claro que não falamos de cegueira física, não falamos de surdez física, e sim de uma comparação quando vivemos algumas situações difíceis para as quais procuramos resposta e não encontramos. Nós oramos e Deus parece estar em silêncio. Situações em que não necessariamente nós sejamos culpados, não algo que tenha sido provocado por nós. Vamos, por exemplo, pensar nesta situação nova que o mundo vive. A pandemia, o coronavírus e a doença que ele provoca, a Covid-19. Vamos pensar, por exemplo, nisto. O mundo está vivendo já há mais de um ano
uma situação diferente, uma situação que, em termos mundiais, nunca foi vivida. E, por exemplo, a produção de vacinas e como as pessoas precisam ser vacinadas e quem precisa ser vacinado primeiro, a quem deve se dar prioridade, tudo isto faz com que nós, em termos mundiais, estejamos andando no escuro. É uma situação pela qual nunca passamos, uma situação na qual todos nós somos inexperientes. Em nossa vida, cada um de nós, pessoalmente, particularmente, tem situações como esta. Às vezes, uma situação emocional, às vezes, uma situação de enfermidade física, às vezes, um problema de relacionamento, às vezes, um problema familiar. Muitas poderiam ser as situações que pensaríamos e citaríamos aqui. Mas o que nós podemos com certeza perceber é que há momentos em que nós andamos no escuro. Há momentos em que nós não enxergamos onde pisamos, que decisão tomar, o que é mais certo, o que é mais apropriado, como ser sábio. O texto que nós vamos ler neste momento é Isaías 50, verso 10. Isaías 50, verso 10. Diz assim este único verso que tem duas partes. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? É uma pergunta. Segunda parte. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Estas palavras ditas ou escritas pelo profeta Isaías, elas estão num grupo aqui de textos relacionados ao servo sofredor, o servo do Senhor, onde Isaías, profeta de Deus, traz algumas características desse servo. E para o judeu, este é um homem misterioso, um servo de Deus misterioso, mas para nós cristãos fica muito claro que o servo sofredor é o Messias, mostra o Messias, fala, portanto, acerca de Jesus. Dos capítulos 49 de Isaías até 53, nós temos passagens relacionadas a esse servo sofredor. Lá em Isaías 53, por exemplo, nós temos aquele registro acerca desse servo sofredor, o qual nós entendemos ser o Messias, porque inclusive no Novo Testamento nós temos lá esta menção por parte dos apóstolos, nos evangelhos. Então, por exemplo, no capítulo 3, nós lemos lá a partir do verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o texto, tanto antes como depois, continua trazendo evidências acerca do ministério de Jesus neste mundo. Jesus que andou pelos nossos caminhos, pelas nossas pisadas. Jesus que veio em carne e osso. Jesus, o Filho de Deus, eterno com o Pai, que veio como ser humano, viveu como nós vivemos e na cruz deu sua vida por nós. Levou sobre si o pecado de nós todos e por nós ele intercede. No verso 7, por exemplo, nós temos lá: ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, nós podemos com muita clareza entender que esse servo sofredor dos capítulos 49 a 53 de Isaías, ele é Jesus. E no capítulo 50, quando nós lemos este verso, e o capítulo tem 11 versos, este é, portanto, o penúltimo verso, o capítulo vem falando do pecado de Israel e a obediência do servo. Este servo, indicado por Deus, escolhido por Deus e que é Jesus, é o Messias, aqui na figura de servo de Deus, servo sofredor. Então, lendo a palavra de Deus, quando eu cheguei neste verso 10, eu vi uma situação muito atual nossa. E apenas este verso 10 para a nossa meditação, já falei em que contexto ele está. Ele traz aplicação para a época lá de Israel, quando Israel era o povo de Deus, e traz aplicação para os nossos dias também, porque nós, Igreja de Cristo, somos o povo do Senhor. Então, como nós vemos aqui, o verso tem duas partes. Assim como o profeta Isaías, da parte de Deus, falou ao povo de Israel, ele fala a nós aqui, primeiro, fazendo uma pergunta, para trazer a situação seguinte, acerca de andar no escuro. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Poderíamos entender aqui, no nosso contexto. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu Filho, Jesus Cristo, o Messias? Nesta primeira parte, então, o que nós temos? O profeta Isaías falando sobre o temor ao Senhor, é a primeira parte, é este número 1, sobre a obediência à sua palavra, aos princípios de Jesus. Ele faz isto em termos de pergunta, e aí a gente pode, por enquanto, ficar com esta primeira parte, porque para enfrentarmos a situação de dúvida, para enfrentarmos a situação de dificuldade, para enfrentarmos a situação de falta de resposta, inclusive de silêncio, de cegueira, de surdez, aqui usando uma metáfora, esta pergunta ela é muito importante que seja respondida. Quem entre nós
que aqui estamos meditando na palavra de Deus neste momento. Quem de nós teme o Senhor? Você teme o Senhor? A sua vida está nas mãos de Deus? Você é servo de Deus? Você já entregou sua vida a Jesus, o seu Filho, e obedece à sua palavra? Quem de nós obedece à palavra de seu Filho, o servo sofredor? Aqui de Isaías, o Filho de Deus que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, morrendo na cruz no nosso lugar. Quem de nós já entregou nossa vida a Ele, a Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Você obedece à sua palavra? Você teme ao Senhor? Você é guiado pela palavra de Deus? Esta é a primeira parte do verso, para que possamos avançar com segurança, com sabedoria, para que possamos meditar na palavra de Deus e entender que vem dele a orientação para cada um de nós quando andamos no escuro, porque nós falamos, o mundo está atualmente andando no escuro em termos dessa pandemia. Aos poucos, decisões vão sendo tomadas, algumas acertadas, outras não tão acertadas assim. No futuro, nos dias seguintes, nós vamos ficando sabendo se tomamos, ou vamos falar assim, os nossos cientistas, os nossos governantes, as nossas autoridades, aos poucos é que nós vamos sabendo se eles tomaram as decisões certas em relação a este andar de escuridão que o mundo está no que diz respeito ao coronavírus e à Covid-19, a esta pandemia que ainda está presente no mundo e que já está sendo combatida com as vacinas que estão sendo aí espalhadas pelo mundo, negociadas, e as pessoas vão sendo vacinadas. Nós, aos poucos, vamos sabendo quais decisões são certas, quais decisões são erradas, e às vezes nós nem sabemos se as decisões que tomamos foram certas ou erradas. O fato é que o mundo, em nível total, anda no escuro, nesta situação nova. Como falávamos, em termos pessoais, em termos individuais, cada um de nós também tem suas situações particulares. Também temos nossas circunstâncias difíceis, que nos levam ao sofrimento, nos levam ao choro, nos levam a querer respostas de Deus. Esta primeira pergunta, você teme o Senhor? Você obedece à sua palavra? Ela é importante para que nós conversemos sobre a segunda parte do versículo, que fala exatamente da presença de Deus, do efeito da presença de Deus na vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, estão andando no escuro, mas podem se agarrar a Ele, ao Senhor. A segunda parte, então, do verso, se você confia no Senhor, se você teme ao Senhor, se você entregou a sua vida a Jesus, o que nós lemos na segunda parte de Isaías 50, 10. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Esta é a palavra de Deus para você e para mim. Este é o recado de Deus para você que teme ao Senhor, para você que tenha Jesus,
habitando no seu interior através do seu Santo Espírito. Olha o que nós vemos aqui, que aquele que anda no escuro, ou seja, é inevitável, haverá momentos em que nós andaremos no escuro. Mais uma vez, lembro aqui, não estamos falando de situação de pecado, não estamos falando de andar em trevas, no sentido de estar longe de Deus e precisar vir para a luz. Não, não estamos falando sobre isto, e não é, inclusive, este o significado, o sentido do verso. Que aquele que anda no escuro, que aquele que anda numa situação de indefinição, uma situação nebulosa, uma situação onde o significado das coisas nos foge, os porquês nós não dominamos. Então, primeiro, aquele que anda no escuro traz um alerta para você e para mim. Há momentos na nossa vida assim. Se você nunca passou por nenhum destes momentos, você há de passar, porque estamos no mundo. E porque estamos no mundo, e como consequência geral, vamos falar assim, do pecado, estamos sujeitos a sofrimentos, sujeitos a problemas, sujeitos, muitas vezes, a situações, a circunstâncias que não necessariamente por causa do que nós fizemos, não necessariamente por causa de culpa nossa, mas nós vamos viver, nós vamos enfrentar. Então, o que o verso diz nessa segunda parte? Aquele que anda no escuro, ou seja, haverá este momento em que, numa ou noutra situação, nós vamos andar no escuro, mas aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, olha a ênfase, olha como é enfático isto, andar no escuro, no sentido de não ter luz alguma, de repente ler a palavra de Deus e não conseguir ligá-la àquela situação, não conseguir uma resposta definida para aquela situação. Há momentos em que pode acontecer desta forma, porque nós não sabemos tudo, nós não dominamos tudo em termos de conhecimento, não somos sábios neste ponto. Há coisas ocultas e elas pertencem a Deus. É o que está lá em Deuteronômio 29, 29. Há coisas ocultas. E as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. Então o texto diz, aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, que ele deve fazer, que você deve fazer, o que eu devo fazer nestas situações, e é claro que isto engloba, inclusive, o momento mundial de pandemia. Confie no nome do Senhor. Se apoie em seu Deus. Falta respostas? Confie no nome do Senhor. Se apoie em seu Deus. Salmo 37, verso 5, é um salmo que me vem à mente neste momento e confirma este trecho de Isaías. Nós lemos assim no Salmo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Quando você está andando no escuro, você ainda não vê a ação do Senhor, mas ele está agindo, ele está trabalhando. Esta é uma palavra para que nós descansemos. Esta é uma palavra para que nós tenhamos paz.
situações para as quais não vemos saída, Deus está cuidando delas. Deus está cuidando das nossas dificuldades. O que nós devemos fazer? Confiar no nome do Senhor. Se apoiar no nosso Deus. É por isso que a primeira parte do verso é tão importante. Ter uma resposta positiva. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a sua palavra, e obedece os princípios passados pelo seu filho? Quem entre vocês entregou sua vida a Jesus? Como é difícil andar no escuro e não ter este apoio de Deus, não ter esta confiança em Deus. Temos muitos exemplos na Bíblia de servos do Senhor que passaram dificuldades. Temos exemplos de servos experientes. Temos exemplos também de servos seus ainda muito jovens em termos de vida e inexperientes. Então, de repente não temos nem a desculpa de falar, não, mas este andar no escuro tem a ver com a falta de experiência. Nem sempre. Às vezes tem a ver com a falta de experiência em termos daquilo ser novo na nossa vida, independentemente de nossa idade. Mas o servo de Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que o ama, este pode sair vitorioso e com certeza vai sair por confiar no nome do Senhor, por se apoiar no seu Deus. Quando nós conversamos sobre essas coisas, eu falei que há muitos exemplos na Bíblia. Me lembro aqui de cabeça, assim, por exemplo, de Daniel, muito jovem ainda, e até a sua idade avançada, ele era aquele servo fiel a Deus e teve muitas experiências nesse sentido, e Deus lhe deu vitória. Seus 3 amigos também, nós podemos pensar em Jeremias, tão novo e chamado pelo Senhor. Os apóstolos, alguns deles novos, como João. Mas eu quero lembrar aqui, pegar como exemplo nosso de dificuldades vividas, de alguém que olha assim para a vida e não entende nada, não sabe por que aquilo está acontecendo. Eu quero pegar José, o hebreu, um dos 12 filhos de Jacó, vendido por seus irmãos como escravo, foi parar no Egito, ele que era ali o preferido, o favorito de seu pai, então tinha até regalias, de repente se torna um escravo em terra estranha, no Egito. E olha, se torna escravo, mas Deus era com ele. Ele era muito jovem e imaturo, e aí ficava contando os sonhos que ele tinha da parte de Deus a seus irmãos. Isso provocava inveja neles. Mas olha como José vai aprendendo com as circunstâncias. Ele termina trabalhando para Potifar, Deus é com ele. José, então, conquista a confiança de Potifar. Potifar gosta dele, entrega tudo que tem nas mãos de José para ele administrar, mas aí o que acontece? A esposa de Potifar fica de olho em José, que além de jovem, era de muito boa aparência, e ela então quis que José se deitasse com ela, traindo assim seu marido. Mas o que José, tão jovem, mas mostra
alguém assim que teme ao Senhor, alguém que anda de acordo com a sua palavra, com seus princípios, José fala: eu não posso pecar assim contra o Senhor. E ele está se referindo a Deus. Ele fala: eu não posso fazer isto para o meu senhor, o seu marido, que deixou tudo sob minha responsabilidade, e não posso pecar desta forma contra o Senhor Deus. Então nós vemos a firmeza que José tinha. Mas o que acontece? Percebam que momento de escuridão. Como José está, de repente, andando no escuro. Ele se recusa, ela faz toda aquela farsa que nós já conhecemos, e José vai parar na prisão. Lá em Gênesis 40, entre os versos 20 e 23, nós vemos José ser lançado na prisão, olha, inocente, que ser fiel ao Senhor, e exatamente por causa disso, olha, isso é que é andar no escuro, porque Deus não deveria, vamos pensar assim, protegê-lo, Deus não deveria preservá-lo desse sofrimento, desta circunstância, desta situação, inclusive humilhante, e Deus não fez nada disso. Sabemos o que acontece lá na frente, mas vamos pensar neste momento como se fôssemos José. O Senhor a quem eu sou fiel, que vê todas as coisas, que sabe que eu sou justo e que quis honrar o seu nome, ele me deixa ser jogado na prisão. José disse isso. Eu é que estou aqui extrapolando e dizendo, ele poderia pensar desta forma. Ele é lançado na prisão, mas o Senhor o tratou com bondade. Por quê? Porque José temia o nome do Senhor. José se apoiava em Deus, na sua palavra, nos princípios que ele tinha aprendido. Neste momento em que ele está andando no escuro, ele se apoia no Senhor. E o Senhor o tratou com bondade na prisão. Olha, Deus não o tirou da prisão. Na circunstância de José, ele continua na prisão. Ele está num calabouço, junto com outros prisioneiros, junto com criminosos. Mas ele não tinha feito nada de errado para estar ali. O Senhor trabalha, então, na vida do carcereiro, o responsável por aquela prisão, e Deus concedeu-lhe, então, a simpatia do carcereiro, a ponto de José se tornar o responsável pela prisão. Olha, que situação estranha. Ele é prisioneiro e ele tem a chave da prisão, ele é responsável, inclusive, pelos outros prisioneiros. Ele cuidava dos outros prisioneiros, ele servia ali numa posição em que ele tinha a situação do próprio carcereiro. Agora vamos pensar um pouco aí no perfil de José. Alguém que foi tremendamente injustiçado, alguém que está andando no escuro, alguém que não tem respostas, alguém que procura, mas não tem respostas, porque eu imagino José conversando com o Senhor, querendo saber o motivo pelo qual ele está ali na prisão. Ele não tem respostas. Imaginem se este servo do Senhor, jovem, ainda jovem, jovens que estão me ouvindo, é sim possível que um jovem seja alguém temente ao Senhor e vença tentações da juventude. É possível. José venceu. Então ele está nesta situação difícil, andando no escuro,
precisa de sabedoria, precisa de respostas, mas não tem estas respostas, não tem a solução para o seu problema, não tem como sair da prisão, porque foi um oficial de confiança de Faraó que o lançou lá. Pensando então no perfil de José, o relato bíblico não diz que ele passou a andar de cara fechada. O relato bíblico não diz que ele passou a reclamar de tudo. O relato bíblico não diz que ele passou a tratar todo mundo mal. O relato bíblico diz, pelo contrário, que ele conquistou a simpatia de todo mundo com quem ele conversava. Esta pessoa era conquistada por ele, um termo bíblico aí, achava graça aos seus olhos. Deus estava atuando na vida de José. Por quê? Porque José era alguém temente ao Senhor. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, e era o caso de José, confie no nome do Senhor. Se apoie em seu Deus. José não deixou de confiar no Senhor. Uma injustiça foi cometida, mas José não era amargo. Pelo contrário, conquistava a simpatia das pessoas, do próprio carcereiro. Como você age diante de circunstâncias desagradáveis? Como você age quando é ofendido? Como você age quando alguém é rude, grosseiro para com você? Você que, vamos nos lembrar da primeira parte do verso, você que teme o Senhor e obedece à palavra de Deus. Como você age? Você realmente obedece à palavra de Deus e age em amor? Não se ofende, porque o amor não se ofende. Não se porta mal, porque o amor não se porta mal. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Estou citando aqui primeiro aos Coríntios, capítulo 13. É isso que nós lemos lá em 1 aos Coríntios 13, no verso 4. Estou puxando de memória aqui, 1 aos Coríntios 13, verso 4. Assim nós lemos. O amor é paciente. José foi paciente. Olha, ele tinha um amor de Deus na sua vida. E ele transbordava este amor para com as pessoas. O amor é bondoso. José era bondoso e conquistava as pessoas. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Princípios bíblicos. O amor de Deus nos nossos corações. Você teme o Senhor, você obedece à palavra do Senhor, você age desta forma como a Bíblia está dizendo que você e eu, é para mim também, devemos agir. Verso 6, o amor não se alegra com a injustiça. É claro que José não está alegre com aquela injustiça, mas se alegra com a verdade. Só que ainda que a injustiça estivesse sendo cometida contra ele, seu semblante não mudou, porque o amor de Deus estava em José. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 aos Coríntios 13, dos versos 4 ali em diante, nós lemos.
José tinha este perfil, estamos falando de alguém do Antigo Testamento. Olha como Deus trabalha na vida daqueles que entregam suas vidas a Ele. Quando ando no escuro, qual é o meu procedimento? Eu busco respostas, mas eu confio no Senhor, confio no nome do Senhor, eu me apoio no meu Deus. Você age desta forma. Você está passando por situações difíceis, está passando por problemas. Como você está reagindo? A resposta que nós temos na palavra de Deus é: confie no nome do Senhor. Descanse nele. Espere nele. Se apoie em seu Deus. Esta é a palavra de Deus para nós em relação às circunstâncias difíceis que vivemos, circunstâncias para as quais não temos explicação, circunstâncias, problemas, situações às quais não vemos saída. José, ele estava na prisão, ele se relacionou com os outros prisioneiros, de repente 2 deles tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro, e estavam tristes, estavam cabisbaixos, e José percebeu isto. Olha, mesmo nos seus momentos de situação difícil, em que você anda no escuro, em que você é injustiçado e nem sabe por quê, você enxerga as outras pessoas, você percebe que elas também têm dilemas. José percebeu isto no copeiro e no padeiro, e os 2 tinham tido sonhos. Olha como Deus age nas circunstâncias, olha como Deus dirige a história. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa até a própria natureza para que o seu propósito se cumpra. Como somos servos de Deus? Somos servos de Deus, colocados nas suas mãos para que ele nos use como instrumentos. José foi usado e ele próprio seria abençoado a partir desta circunstância. Ele percebe que os 2 estão tristes, e eles estão tristes porque queriam saber o significado do sonho e ninguém conseguia interpretar. Ninguém conseguia dar o significado dos sonhos para eles. Então, José falou: olha, quem tem as respostas é Deus. Me contem o sonho que vocês tiveram. Olha a confiança de José em Deus. E Deus dá a ele o significado dos sonhos. E o copeiro, que estava preso ali por ter feito alguma coisa contra Faraó, e também o padeiro, acontece na vida deles de acordo com a interpretação do sonho de José, entendimento dado por Deus. O copeiro volta a servir o rei na corte, a ser o chefe dos copeiros, e o padeiro é executado. O que tinha acontecido foi o que José revelou a eles. E olha, José é obediente àquilo que o Senhor fala, ele transmitiu a eles a verdade. Mas agora vamos perceber uma coisa na vida de José. Ele está andando no escuro, ele está sem respostas, ele foi injustiçado, mas mantém o semblante alegre, continua sendo alguém simpático às pessoas, inclusive ele atraía as pessoas por causa disso, por causa desse seu jeito, por ser alguém temente ao Senhor, alguém que se apoia no seu Deus. Só que nós lemos aqui neste texto, Gênesis 40, versos 14 e 15. O copeiro, ele foi então liberto.
E 3 dias depois, isso aconteceu. José interpreta seu sonho e fala para ele: quando tudo estiver indo bem com você, é José que fala isso para o copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Percebam, então, que José não estava contente com aquela injustiça, não estava contente com aquela circunstância. Isto não foi motivo para que ele mudasse para com as pessoas. Não foi motivo para que ele fosse alguém negativo, alguém violento, alguém rude, mas nós vemos claramente aqui que José queria sair da prisão. Muito provavelmente, é claro, podemos até dizer isso com certeza, ele pedia isto ao Senhor e Deus já estava trabalhando. Por que então Deus não realizou tudo na vida de José de forma diferente? Ele era novinho, ele era jovem, ele era imaturo. José precisava de experiência. José precisava de conhecimento, precisava de maturidade, precisava inclusive de andar mais tempo com o Senhor e presenciar a ação de Deus na sua vida para que ele ocupasse o lugar que lhe estava destinado. O que iria acontecer na sua vida mais à frente? Ele seria colocado por Faraó como governador do Egito, como o segundo homem em todo o império egípcio, abaixo apenas de Faraó. Neste momento, José anda no escuro, mas o que nós percebemos, ele não está contente com essa situação. Você também não deve estar contente com a situação que você vive, principalmente se for uma situação de injustiça. Mas confie em Deus, espere em Deus, se apoie no seu Deus, o Deus que age, o Deus que não é e não está indiferente às circunstâncias, à sua vida. Temos então este exemplo de José, exemplo bem claro. Vai lá, seja bom comigo, fale para Faraó e tire-me desta prisão. Nós sabemos que o copeiro esqueceu e José ainda ficou mais 2 anos naquela prisão, até que o próprio Faraó teve um sonho e o copeiro se lembrou de José. Mas Deus estava no controle de toda a situação. Como podemos concluir isto? Nós podemos até andar no escuro, mas Deus está no controle da situação e no tempo certo Ele vai trazer a solução para as nossas questões. No tempo certo, Ele vai nos fazer enxergar. No tempo certo, Ele vai tomar providência. Na verdade, Ele já está tomando providência. No tempo certo, nós vamos enxergar, nós vamos perceber, nós vamos ter a resposta de Deus para aquilo que vivemos, para as dificuldades que enfrentamos. No tempo certo, nós vamos ter a resposta de Deus. Mas o que é necessário para você? O que é necessário para mim? Olha a pergunta de novo. Quem entre vocês teme o Senhor? É necessário temer o Senhor. Quem entre vocês obedece à sua palavra, a palavra do seu Filho Jesus, o servo sofredor lá que o profeta Isaías menciona?
Estes, os que temem o Senhor, os que obedecem à sua palavra, Deus está trabalhando em suas vidas e nas suas circunstâncias para resolver suas questões. Volto a perguntar: você teme ao Senhor? Se a resposta for negativa, o que você está esperando? Se você rejeita Jesus, o que está esperando para crer no Filho de Deus, ter sua vida transformada e ter estes momentos cegos, esses momentos em que andamos no escuro? Ora, tê-los andando em paz, sabendo que pode confiar, que pode ter apoio no único e verdadeiro Deus. Jesus, lá em Mateus 13, 43, ele diz que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. É o que Deus reserva para você, é o que Deus reserva para mim. Brilhar como o sol no reino de seu Pai. E nós nem sabemos o que isso significa, mas nos transmite a ideia de fulgor, de grande vitória, por estarmos com o nosso Deus. Jesus fala isto quando ele está explicando a parábola do trigo e do joio. Sabe o que ele diz lá? Se você teme o Senhor, se você observa a sua palavra, Jesus diz que você é trigo. Jesus diz que você é semente boa. Você é semente boa? Você teme o Senhor? Sua vida está nas mãos de Jesus? Contando várias de suas parábolas lá ainda em Mateus 13, dos versos 44 a 46, Jesus conta duas pequenas parábolas. Numa ele fala de um homem que achou um tesouro escondido num campo, numa terra. Antigamente tinha banqueiros, mas não tinha banco. Então as pessoas não guardavam tesouros em casas bancárias. Então era hábito esconderem. Então teve alguém lá que encontrou um tesouro escondido. Terra sem lei. O que ele fez? Vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou aquela terra. Numa outra parábola, a parábola seguinte, Jesus fala que alguém que trabalhava com pedras preciosas, com pérolas, com diamantes, encontrou lá uma grande pedra, um grande diamante. Sabe o que ele fez? Vendeu tudo que tinha e comprou aquela pedra, a pedra da sua vida. Sabe o que Jesus quer dizer com essas duas parábolas? Que o reino de Deus tem tanto valor que a pessoa deve estar disposta a abrir mão de tudo que possui para obtê-lo. Tem alguma coisa que você ainda não tem disposição de trocar por Cristo? Tem alguma coisa que te impede de deixar de largar para estar com Cristo? Ora, se Ele proporciona para nós a eternidade com Ele, no reino de Deus, lugar onde, em termos figurados, brilharemos como sol, porque se agarrar a este mundo, porque perder esta oportunidade, porque sequer neste mundo perder a oportunidade de, quando andar no escuro, não estar em paz. Aquele que teme o Senhor, aquele que obedece a sua palavra, esta é a palavra de Deus, ele vive em paz. Se você já entregou a sua vida a Jesus, a palavra para você é que não se preocupe não. Continue orando ao Senhor.
Continue se submetendo à sua vontade. Continue a ser um servo fiel, mesmo andando no escuro, mesmo sem ter explicação para muitas coisas. No tempo certo, o Senhor vai te fazer vitorioso. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender a sua palavra, nos dê esta firmeza de andarmos de acordo com a sua vontade.